Pessoal, então uma outra maneira que a gente viu de classificação, né, e aí falando dos fluxos turísticos, é se eles são doméstico ou internacional, né, nacional, internacional, doméstico e nacional são sinônimos, ou se eles são emissivos, que enviam, ou receptivos, que, enfim, que recebe, né. Vamos ver algumas situações que a gente pode entender um pouco essas caracterizações, tá? Então aqui, tendo em vista esses fluxos, ó, uma família de Pelotas irá passar o veraneio no Hermenegildo, alugando uma casa por 15 dias. Esse é um exemplo de... Aí vocês dão um pause no vídeo aí, veem o que vocês acham que é, e depois retomem para ver a resposta, tá certo? Bom, é um exemplo de turismo doméstico, né? Porque é uma família brasileira e vinha visitando um lugar dentro do Brasil, tá? Saindo, trocando de município, enfim, indo e voltando, né? Em 15 dias. Por mais que não tenha utilizado aqui hospedagem formal como hotel, enfim, né? Bom, o movimento de brasileiros que vão visitar a Disney contribuem para o turismo internacional, por um lado, né? E no caso do Brasil, para o turismo emissivo. Né? Se eu tivesse do ponto de vista dos Estados Unidos, seria o turismo receptivo. A outra, o Brasil tem um grande intercâmbio turístico com a Argentina. Né? Na verdade, assim, esses dois países são os que têm a maior relação turística, né? Como é bem comum entre vizinhos. Né? Então, o Brasil é o país que mais envia visitantes para a Argentina e a Argentina é o país que mais envia visitantes para o Brasil. Então, para a população residente nas praias do sul brasileiro, esse fluxo pode ser caracterizado como um turismo receptivo, né, e internacional, para quem mora no sul brasileiro, os argentinos que vêm. Tá? Então, essas são outras maneiras aqui que eu tenho de caracterizar esses fluxos, né, de visitantes, o que talvez vai ficar um pouco mais claro depois quando a gente falar sobre a distribuição internacional desses fluxos turísticos. Tá? Um outro ponto que eu queria ressaltar, né, era esse quadro aqui que está lá no começo da apresentação, né, do pintor belga, René Magritte. Ele fala, enfim, é um quadro surrealista, né, o surrealismo é esse movimento que fazia pinturas de cenas impossíveis ou improváveis, né, muitas vezes vinculadas ao sonho. E o que eu acho interessante aqui é que todos esses personagens aqui, né, que parecem balões de hélio ou pingos de chuva, não sei, eles têm, de certa forma, a mesma roupa, a mesma identidade, né? E eu vejo que isso tem uma relação com essas definições oficiais de turismo, no sentido em que, para eu conseguir fazer essas classificações, né, e estabelecer esses parâmetros para que eu possa contar esse movimento de visitantes, eu tenho que estabelecer um padrão, né, e uma mesma identidade para todas, o que, num certo sentido, me permite o ganho, né, de fazer essa medida, essa mensuração, mas, por outro lado, perde uma série de características importantes do turismo, né? Como a motivação das pessoas, o significado que essas viagens têm, enfim, tanto para a sociedade que os recebe, quanto para os próprios visitantes. Né? Uma vez eu vi um físico fazendo uma analogia que é como né, se eu procurasse entender um jogo de bilhar com os amigos, enfim, só pelas leis da trigonometria né, e da matemática. Ou seja, eu perco toda a questão do pessoal ir lá no final de semana com os amigos, tomar uma cerveja, enfim, e se divertir. Né? Uma coisa não explica a totalidade nesse sentido. Né? Mas, por um outro lado, é algo que a gente não pode desprezar, né? Justamente porque continua sendo uma das principais fontes e meios que a gente tem de conhecer o que é o turismo e o modo como ele se distribui no espaço e como é que ele se caracteriza nos diferentes locais. Tá certo?